Já começou a gravar. Então, vamos lá. Então, vou me apresentar. Acho que vocês já viram lá a carta de navegação que eu deixei para vocês. Eu abri a carta de navegação só hoje, ela era já para estar exposta, mas deixei oculta e acabei me esquecendo. Acontece, né? Mas eu vou conversar com vocês sobre ela. Então, meu nome é Ellen, vou estar com vocês na disciplina de ética e interrelações interpessoais, que a gente vai ser essa primeira nossa. No semestre que vem, estarei com vocês de novo, método de conservação de alimentos. E no último período de vocês, estaremos de novo em desenvolvimento de novos produtos. Então, eu terei 3 disciplinas ao longo do curso junto com vocês. Então, nessa primeira, a gente vai falar de ética. É uma coisa que a gente fala assim, que é tão simples, não é? Uma ética. Todo mundo sabe o que é ético, o que não é. Concordam comigo ou não? Mas eu tem hora que, quando eu preparar as aulas de ética, uma coisa que eu sempre paro e penso, eu falo, é tão importante, às vezes, a gente relembrar que a gente fica tanto no automático que a gente esquece das coisas básicas da vida, esquece a ética, esquece os pequenos detalhes que fazem a diferença. As relações interpessoais estão ficando cada vez mais afastadas. Não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, mas eu tenho essa impressão que hoje já não tem um convívio que se tinha antigamente. Se vocês quiserem falar, gente, pode ficar à vontade. Às vezes levanta a mão ou pode me interromper, fiquem à vontade, tá? Porque agora, esse momento, é a hora da gente tirar todas as nossas dúvidas, tá? Então, assim, vai ser o único momento que a gente vai ter, por um lado, pessoalmente, né? A gente está assim por câmera, mas é pessoal, porque estamos aqui junto, ao vivo, né? Assim dizendo. Então, fique à vontade, perguntem, o que vocês sugerem? Eu gosto de sugestão também. Tem o Moodle, tem meu e-mail, pode... Ah, professor, não quero deixar minha pergunta para todo mundo ver. Gente, é direito seu, manda no meu e-mail. Prometo responder o mais rápido possível, tá? Mas também, como vocês sabem, eu também tenho outros afazeres, tenho aula, então tem hora que eu vou estar em aula, tem hora que eu não vou conseguir responder, mas sempre eu vou tentar o mais rápido possível responder vocês, dentro do possível. Então, pode perguntar pelo Moodle, pode perguntar por e-mail pessoal, pode ficar à vontade. Ah, essa pergunta, estou sem graça, faça. Se você não perguntar, você não vai saber, tá? Então, não precisa ter vergonha de perguntar. Essa disciplina é uma disciplina para a gente relembrar. Eu sempre gosto de falar que ela é uma disciplina onde a gente só relembra os bons costumes, o que é ética, o que é o certo, o que é direito, quais são os nossos deveres também, porque muitas vezes todo mundo só sabe o direito. E os deveres? Não é? Ou vocês nunca pensaram nisso? Então, essa disciplina, a gente vou pôr aqui a carta de navegação para a gente falar um pouquinho, para a gente conversar mais um pouco. Qualquer coisa, gente, me chame, fala o que vocês precisarem. Estava conseguindo compartilhar com vocês. Eu não vou conseguir ficar vendo vocês, tá? Mas estão me escutando? Sim. Estão vendo a minha tela, meu plano? Sim. Então tá bom, muito obrigada, porque aqui eu não consigo agora. Mensagem eu consigo, mas as mãozinhas agora não vai, tá, gente? Então pode apertar. Nossa aula inicia hoje, no dia 19 de fevereiro, e ela termina no dia 2 de março. É muito rápida, é muito pouco tempo.
É sim, tem muitos direitos fundamentais que a gente não conhece. Muitas vezes a gente erra por desconhecimento, concordo. E às vezes a gente não sabe nem dos direitos, nem dos nossos deveres. E eu falo porque aí tem um dilema, vocês vão ver que tem uma lei que fala que a gente não pode falar que não sabia, negar que a gente tem o conhecimento, porque isso é público. Então a gente não pode negar conhecimento. Complicado muitas vezes, essa parte não é tão simples, né? Mas tá certo, a gente vai vendo aos pouquinhos tudo isso. Então, nossa aula hoje é só apresentação, falar como vai ser tudo. A próxima aula, vou deixar liberado para vocês, se caso vocês quiserem ou não. Se vocês quiserem, eu libero aula dia a dia. Se quiser, eu libero todas as aulas, porque alguém fala assim, não, eu tenho tempo de fazer todas as aulas só no sábado. O tempo é você que vai administrar. Então, eu libero todas as aulas, você faz quanto der. Mas lembrando que vão ter datas para entrega de atividade. Tem 2 atividades que vocês têm que fazer. Então, isso não tem, como fala, não tem como. Porque eu já deixo tudo bonitinho, a disciplina já está fechada. Então, tem a primeira atividade, que vai ser 24/2. Então, vocês terão o quê? 7 dias para me entregarem essa atividade. Então, vocês vão entregar, acho que. Nossa, eu tô boa de cabeça hoje. Deixa eu pegar aqui no meu calendário. Então, dia 24, vocês vão entregar dia 3. E vai ter uma que vai ser dia 2 de março, que é o último dia da nossa aula, a última atividade. E vocês vão me entregar ela no dia 9 de março. Só vão ter 2 atividades essa disciplina. Essa disciplina, como ela é de 40 horas, ela poderia ter de 2 a 4 atividades. Eu preferi o mínimo, porque se vocês entenderem o que é, pegar isso e colocar em prática, nossa, me serve muito. 10% do que for falado for aplicado, estarei realizada, estarei muito feliz mesmo. Como se diz, eu mudei até os meus conceitos quando eu comecei com essa disciplina. Porque tem coisa que você fala assim, eu falo, nossa, mas eu posso negar que eu não sabia. Não, você não pode, desde que aquilo seja lá, seja público, você assinou, ou você estava lá, está no direito da Constituição, você não tem o direito de falar que você não sabia. Posso não estar lembrada, mas não saber não é um direito que a gente tem. Então, nossa próxima aula vai ser ética na empresa. Por quê? Muitas vezes eu vejo assim, tô pondo por onde eu trabalho e por histórias que eu vou escutando ao longo desses anos, que eu já tenho, vou fazer 13 anos que eu tô aqui no Instituto Federal Goiano, Campos Morrinho, então já tem pessoas, muitos alunos, e vão contando história e isso vai enriquecendo as aulas. A troca de informações de vocês com a gente enriquece muito. Vocês nos ensinam, vocês mostram uma outra vertente que às vezes a gente não está assim adaptada. Então, empresa, muitas vezes nem todo mundo tem ética. Eu preciso gostar de todo mundo que eu trabalho? Não, mas eu tenho que respeitar. Respeito, ter aquela ética, saber o trabalho que eu tenho que saber para não atrapalhar o convívio. Tem muitas partes, quando eu estava, principalmente na coordenação do curso, o que as empresas falavam na parte do estágio? Que as pessoas não tinham ética, que elas não sabiam trabalhar em grupo. Era uma das maiores reclamações que eu escutava na época. E eu ficava assim, gente, como assim? E normalmente eu estava do técnico integrado, então são bem adolescentes. E eles não se adaptavam, sabe? Era complicado, tanto que a gente tem que fazer um trabalho bom, explicar para eles a importância disso. Porque, eu falo, é fundamental essa disciplina. Temos também interação social versus ambiente de trabalho. Porque você vamos supor, eu tenho uma amizade. Deixa eu achar um nome aqui, gente, porque eu não tô vendo vocês. Vamos supor, Ana, que tá aqui, que fez comentário, eu tô vendo. A Ana, vamos supor que nós duas somos amigas. Eu posso dar privilégios à Ana por ela ser minha amiga, mas a fulana, outra, é melhor do que ela, mais competente, tem mais dedicação. O que seria o justo? Dar
o direito a quem está fazendo o trabalho melhor. Ou a quem é minha amiga. Ah, mas eu gosto mais dela, eu tenho mais facilidade para trabalhar com fulana. Então, isso é um perigo muito grande. Então, uma das coisas que vocês vão também trabalhar, ter essas perguntas, ter situações para vocês poderem fazer o julgamento. A diversidade no trabalho, querer puxar o tapete do colega, começar a fazer coisas que eu não vou fazer porque fulano faz, ele ganha prestígio. Eu faço o trabalho e não ganho nada. Né? Tem isso, não sei aí, mas para cá acontece bastante essas coisas. Vocês nunca viveram isso? Só eu. Aí dessas partes, que são os 4 primeiros encontros, a gente vai ter uma atividade, que é o primeiro questionário. O questionário vão estar perguntas todas objetivas para vocês responderem às situações que estão lá colocadas. Se caso isso acontecer, o que você faria? O que seria o justo? O que seria o correto? Então, respondendo, valendo 10 pontos. Ah, posso? Ah, errei. Nossa, vou refazer. Não, só tem direito uma única vez. Ah, não, vou pesquisar aqui no Google qual é a resposta certa. Gente, cuidado com essas IA. Nossa, tem dia que eu falo assim, é muito engraçado. A gente faz testes, fica olhando, ver o que ela responde. Não tem esses privilégios, Eânio? Também acho. Eu vejo, assim, tem hora que eu falo, meu Deus, como pode? Também acho muito errado. Então, tem hora que você coloca as coisas para inteligência artificial que você vai usar, ela te dá uma resposta completamente errada. Não, tem pergunta que você faz, depois você se pergunta assim, qual que é a única capital do país, do Brasil, que não tem a letra A? Vocês vão ver tanto que ela dá errado. Então, gente, ela dá a resposta errada. Cuidado com ela, tá? E assim, não é para vocês usar. Saiba usar com inteligência. Quando você pega uma coisa na íntegra de lá, gente, dá para rastrear. Cuidado. Mesmo resposta objetiva, cuidado que ela não... Tem hora que ela dá respostas totalmente equivocadas, tá? Tô falando isso porque muitas vezes a gente tem problema com isso, aí o aluno vem questionar, aí ele fala, mas aqui, deu aqui. Aí ele ainda mostra onde ele foi pegar a fonte dele, tá? Então, tudo tá nas aulas, tá no entendimento de vocês, tá tudo certinho. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa que não tiver de acordo, pode me mandar, pode me falar, eu estou à disposição. E também temos ética nas diversidades. Ai, o tal do preconceito. É complicado, não é? As pessoas têm medo até de falar. Porque eu não sei vocês, mas agora tudo é bullying. Tudo é bullying, tudo dá processo. Não sei se é bom ou se é ruim. Tem hora que tem umas brincadeiras que eu concordo. Nossa, é pesada, é ofensiva. Mas tem hora que é umas coisas tão tranquilas, mas tá um perigo. É tudo. Então tem que ter perigo com a diversidade. Ah, mas fulano, não, a cor, a raça, a religião, ele é de um país diferente, o sotaque dele. Eu vejo muito isso. Deixa eu ver aqui. Nossa, e como? Eu não sei se vocês viram uma pesquisa. Quem mandou essa última mensagem? Eu não vou saber quem foi, porque eu não consigo. Chegou a mensagem, mas eu consegui ler, mas eu não consigo ver quem foi, que não eu. Tem uma pesquisa que fala que os problemas relacionados, sim, psicológico, no âmbito empresarial, está muito alto. As pessoas estão cada vez mais. Mas não sei se vocês vão concordar comigo. Antigamente, antes de existir essa ferramenta aqui, celular, você trabalhava e na hora que você ia para sua casa, você ficava desconectado. Você não desconecta mais. Você trabalha 24 horas quase por dia se você não colocar limite. E tudo que você faz parece pouco, as pessoas exigem muito. Então, ia tá faltando essa interação social que eu falei
também lá atrás as pessoas não estão tendo relação uma com a outra, relação de convívio que eu quero falar, relação de ter um diálogo. Não tem. Então, isso está muito preocupante, eu também concordo, é preocupante, tanto que temos também a motivação no âmbito profissional, porque a nossa ética é para o lado profissional, como vocês estão fazendo um curso profissionalizante, tem que estar preparado para chegar na empresa. Aí, essa ética da diversidade que a gente estava falando, eu morei em Salvador, tem alguém da Bahia? Morei em Salvador 4 anos, na verdade, 2 em Tapetinga e 2 em Salvador. Nossa, o meu R, vocês podem observar que eu puxo, que eu sou como se de Goiânia mesmo. Aí, Eric. Então, eles pegavam muito no meu pé, do meu R, pedir para mim repetir a palavra. Então, assim, tinha hora que era tranquilo, mas tinha hora que abusava. Então, essas brincadeiras vão cansando. Então, eles pediam muito para eu ficar repetindo. Pensa, morei 4 anos. Quando eu voltei para Goiás, eles falavam que o meu sotaque nem parecia mais que eu era goiano, porque eu tinha passado já um tempo grande, a gente vai se adaptando no lugar que a gente está. Então, é bem interessante, por isso eu falei, então é uma experiência minha. Aí pensa, é muito complicado essas coisas. Aí temos também que ter a... Temos os... Não sei se tem alguém aqui, se tiver pode falar. Não tenho problema com religião nenhuma, não tenho problema com política, não tenho problema nada disso. Eu evito certos assuntos só para a gente evitar fadiga. Porque as pessoas às vezes não aceitam opinião. Tem alguém da igreja do sétimo dia, igreja do véu, porque eles não têm, eles não trabalham, eles guardam sábado. Então, isso tem que ser respeitado. E muitas empresas não respeitam. Isso é um direito constitucional deles. É o direito eles têm de resguardar, porque isso faz parte da cultura, da religião deles. Você não pode obrigar ele contra isso. Então, isso também faz parte da ética. E temos a motivação. Você tem que motivar, você tem que ser ético. Não é que você vai dar uma festa que a pessoa fez. Ah, agora a pessoa faz um trabalho bem feito, consegue os méritos, está lá, fez mais que o seu trabalho. Gente, que custa você falar um parabéns? Tem chefe, parece que eles não conseguem falar um foi legal. Nossa, parabéns, gostei. Nada. Parece que vai atrapalhar o rendimento. E isso muitas vezes faria que aquele funcionário tivesse melhor incentivos para trabalhar. Então, faz parte também da nossa aula. Relação social entre organizações e interesse público. É uma parte meio complicada, né? Porque falando socialmente, uma coisa, empresarialmente, o público tem totalmente diferença. Então, eu tenho que saber quem está funcionário público, ele está ali para atender os seus público. Ele tem que estar ali, ele está à disposição do seu público, é igual o político. Vou usar os políticos. O político, ele foi eleito pelo povo para atender o povo. Ele é um representante do povo. Então, o que é o certo, o ético dele? Fazer o que é melhor para toda a população e não benefício próprio. E sempre isso acontece. Então, assim, tem isso, é complicado, é difícil. Eu estou pondo na política, mas mesmo no âmbito empresarial. Já estagiei em algumas empresas que elas tinham lá, não era o que mais vendia, mas ela fabricava porque o chefe gostava daquele produto. Era justo com os funcionários? Aí vamos para uma fase bem tensa. Essa nossa era digital. Eu não vou saber, assim, a idade de vocês, não estou perguntando, tá, gente? Mas, assim, é uma era que é complicada, tem hora. Para que eu paro, eu não consigo acompanhar as evoluções. É muito rápida. Eu falo, meu Deus, eu tô para trás, eu não consigo. Eu me perco nessa era. Eu não tenho as habilidades, aquela coisa de pegar e já dominar de cara. Eu sofro. Então, assim, não é tão simples, eu não acho. Mas tem as pessoas que são mais novas
tem aquela facilidade, que eles já nasceram nesse meio, já parece, eu brinco que eles têm aula desde o ventre da mãe. Também, ai que bom que eu não tô sozinha, porque tem hora que eu falo assim, como, igual eu falei para vocês, eu trabalho com adolescente, num técnico também, só que eles são adolescentes. Nossa, eu falo para eles que eles me ensinam, se eu tô com dúvida, eu não tenho a mínima vergonha. Gente, me ajuda, depois da aula, vocês me ajudam a fazer um negócio aqui? Aí eles vão lá rapidinho. Não, senhor, só você vir aqui, faz isso, faz aquilo. Nossa, eu morrendo lá em casa, passei uma manhã inteira e não consegui sair. Em 5 minutos eles resolvem para mim. Não, eu falo, né? É a diferença das eras. Essa era digital, não sei vocês, tem hora, eu tenho uma afilhada, que ela me manda mensagem, eu tenho que ter quase um tradutor. Não tem palavra, é só siglas. E é umas siglas que eu não entendo. Sabe? Vamos supor, o não é só um N. Gente, não é tão pequenininho. Perguntar tudo bem? S. Nossa. Ou senão só um joinha. Pensa, você está conversando com o seu chefe. Vou pôr aqui, meu chefe me manda. Hoje tem as coordenadoras, tem a direção geral. Diretor de ensino em geral. São os mais, assim, chefes diretos que eu tenho. Aí pega, ela me manda. Olha, não sei o que é tal. Aí eu só respondo um símbolozinho, só isso aqui para ela. Na mensagem, WhatsApp. O que vocês acham? É uma falta de ética profissional minha, não seria? Eu sinto que as pessoas, eu tenho uma impressão que as pessoas estão perdendo a noção de escrever. Deixa eu tentar ler aqui tudo. Eu também, só que os meus meninos é pequeno, por isso que eles ainda não falam esse detalhe. Mas eu acho que meus alunos pensam tudo isso, tá? Também. Mas é complicado, gente. E assim, aí eu penso, como que essa nova geração vai trabalhar? Como que elas vão responder, fazer um memorando, um ofício? Eles estão tendo dificuldade de fazer relatório. Nas próximas 2 disciplinas que a gente vai ter junto, aí vocês vão ver mais essa parte que a gente vai trabalhar. Mas escrever um relatório, usar termos técnicos, sabe? Eu sinto dificuldade. Isso é falta da ética na era digital. Pensa, a pessoa fala assim: olha, eu gostaria de te contratar por causa disso. A pessoa só manda um S. Olha, prezado fulano, obrigado pela oportunidade. Atenciosamente, não precisa de muito, mas ela tem que escrever, ela tem que mostrar um respeito. E igual acontece casos, tá lá, vamos supor, no teu horário mais para mandar mensagem. Às vezes você tá dormindo. No meu caso, não, porque o meu celular sempre fica no silencioso, mas tem vezes que a pessoa tá dormindo que não deixa. Tem aluno mandando mensagem, tem chefe mandando mensagem, tem funcionário mandando mensagem de madrugada. Gente, tem que ter uns limites. Qual que é o horário comercial? Qual o horário que eu posso? Igual normalmente nossas aulas é à noite. Então, até umas 10, 10 e meia, estou disponível. Porque eu trabalho tarde e noite. Mas pensa, chegando mensagem 2 horas da manhã. Estranho, não é? É uma falta de bom senso. Então, isso faz parte da ética. E para finalizar isso tudo, finalizamos com nossa última atividade, também valendo 10 pontos. Isso vai ser, no todo, a nossa disciplina. Eu só queria mostrar para vocês a carta de navegação, de como vai ser toda a aula durante esse período. E ver se vocês têm alguma dúvida. Pode falar, Silene. Professora, escuta. Me escuta? Estou te escutando. Achei que... Boa noite a todos. Só para comentar mesmo, porque a disciplina ela é muito ampla, né? E a gente perde muita noção da questão da ética no trabalho, com fofoca, com assuntos paralelos,
né? E a gente perde muito essa noção do respeito. E até tem na lei 8.112 falando que não pode, é proibido manifestação de apreço e desapreço no recinto de trabalho. E a gente não se atenta a isso, que os nossos desafetos, eles não têm que ser manifestados no recinto de trabalho. E também a gente gostar de alguém também não pode ser algo que a gente chega fazendo festa para uma pessoa, porque aquilo é da nossa intimidade. Então, hoje em dia, muita gente perde essa noção do que é dentro de casa e do que é do trabalho, né? Então, as relações éticas, elas partem daí. Eu saber o limite, né, daquilo que é pessoal e daquilo que é da instituição, e não querer transformar um ambiente público no meu ambiente privado. Hoje eu percebo muito que, principalmente nesse ano eleitoral, há uma intolerância muito grande. Cada um quer colocar a sua opinião, quer falar que a sua opinião é a mais certa e que os outros estão numa esfera errada. Então, assim, ainda nos ambientes institucionais, acontece muito isso, né? Das pessoas não respeitarem. Então, aí, às vezes, a gente fica a gente concorda, porque isso não vai gerar nenhum benefício ficar discutindo, né? Certas questões no ambiente de trabalho. E isso tira o foco, que é a gente ter mais excelência, a gente poder realizar um trabalho com mais atenção. E a falta de conhecimento, que você falou aí na questão da era digital, eu percebo muito, eu sou formada na área da educação, e aí eu vejo a falta de conhecimento como parece que é a mola propulsora de todas as ações, porque as pessoas não conhecem nada, elas têm uma opinião muito rasa das coisas, e aí elas vão querer que a sua opinião tenha mais valor do que a dos outros. E com a internet, a gente se pega, né? Eu falo, né, às vezes eu vejo uma postagem no Instagram e já vou comentar. Então a gente se pega fazendo isso, e aí, ao invés de deixar para lá, né? Porque muitas vezes, muita coisa que está na rede é só falta de conhecimento mesmo. São informações muito rasas, informações sem o mínimo de cabimento mesmo científico, nada que vai acrescentar, e a gente se pega em discussões na internet. Então, falar sobre ética é muito importante, sabe? E vai moldando a nossa forma de se relacionar. Mas as pessoas hoje, elas têm uma opinião tão firme, né, nas suas convicções, que elas querem impor para as outras. E isso é o que mais assim me chama a atenção na questão da ética. Você não pode obrigar o outro a querer achar que o que você quer, né? Achar o que você tem de vivência, né? Então é isso, é só para contribuir mesmo. Luslene, vou te falar, você fechou, você fez até eu lembrar os negócios que eu tinha anotado aqui, se acabei esquecendo. Não, você falou tudo. E assim, você falou, tem uma frase que fala: o meu direito acaba quando começa o do outro. Então, sempre a gente tem. E os fake news? Tanto fake news nessa era digital, tanta notícia falsa. Tem hora que eu não sei o que é verdade e o que não é mais dessas notícias que tem. Então, assim, isso que você falou é perfeito. Você casou com tudo isso. E eu falo, eu sinto falta dessa disciplina estar tanto no técnico integrado como no superior que a gente tem também. Tiraram, porque foi cortando a quantidade de horas aula, aí tinha que tirar algumas disciplinas. E qual que foi a disciplina que foi sofrida? Ética. Então, assim, muito falta. Eu acho que isso faz falta para as pessoas. Muito grande. Isso, por quê? Vamos pôr aqui, vou pegar o que a Ana falou.
A Ana falou que dessa era os problemas psicológicos. Vamos supor, eu faço uma postagem, que foi o que a Silene também falou. Eu faço uma postagem. A pessoa que não gosta de mim, ou que não concordou com o que eu estou dizendo, vai cair matando em cima de mim. E às vezes meu psicológico não está bom para aguentar aquilo, e aquilo me deixa mal pra caramba. Faz eu entrar numa depressão, faz acontecer até chegar às vias de fato, por coisas assim, ou fake news que inventam, fazem fofoca, inventam coisa. Então, é muito complicada essa era. Então, a gente tem que ter muito respeito e muito cuidado com o que a gente reposta também. Então, assim, gente, fique à vontade para conversar, pode perguntar. Essa disciplina, ela é tranquila, mas é uma disciplina que eu gostaria muito que vocês aplicassem. Anota aqui, por isso eu não fiz muita atividade, anota aqui é o de menos. Vocês pegando 10%, melhorando 10% na parte ética de vocês, nossa, eu estarei assim grata muito mesmo. Porque não é fácil. Quando tá tudo bem, mas na hora que chega que aquela parte, eu que estou sendo agredida, ou eu não percebo que eu estou ofendendo o outro. Então, não é fácil, tem hora. Eu tenho 2 crianças, tem uma de 5, uma de 7. Tem muitas coisas que eu mudei depois da maternidade, agora que eles estão mais assim. Meu filho fala assim, não atravesse fora da faixa, então eu tenho que procurar uma faixa para a gente atravessar. Não era coisa que eu fazia Ellen, eu faço hoje como mãe. E hoje eu não consigo atravessar sem ser na faixa, mesmo não estando com eles. Eles não... certa coisa é errado. Para eles é certo ou errado. Não tem meio termo, é preto e branco. Então, essas coisas eu falo que me muda. Então, eu vou vendo as coisas, eu vou vendo como que a gente pode melhorar. A gente melhora todos os dias. Então, imagino que espero que vocês também reflitam bastante. Quem aqui é de Goiás? Tem alguém de Goiás? Ninguém. Mas teve um caso aqui. Eu, Thaís, sou de Caldas Novas. Caldas Novas. Thaís, teve um caso aqui, eu acho que você vai saber de Tubiara, que tá muito complicado. E tanta fofoca que tá surgindo em cima. A Gisele também de Piracanjuba. Então, gente, é tanta fofoca que vai surgindo. Deixa eu só permitir um aqui. Não tô conseguindo. Então, vai surgindo fofoca em cima disso. Então, vai virar uma proporção muito grande. Você não sabe mais o que é. Inventaram perfis falsos com o nome da pessoa. Isso é crime. Crime. A pessoa pode ser presa, quem está fazendo isso. Para que eu vou falar mal de alguém? Muitas vezes a pessoa nem conhece a outra. Vou aproveitar uma situação para poder me propagar em cima. Então, gente, os direitos nossos, a gente tem muitos. Mas também temos nossos deveres. Você cumpre seu dever como cidadão? Então, se você está vendo que não é legal, por que eu vou repostar uma situação que eu não estou gostando? Se fosse eu no lugar daquela mulher, eu gostaria do que está sendo feito? Como a Silene falou, esse ano é ano eleitoral. Será que eu vou ter um direito de votar? E ter um dever de votar. Eu tenho as 2 coisas, não é? O direito e o dever. Aí muitas vezes eu falo assim, nossa, não tem nenhum candidato que me agrada. Não vou votar. Aí eu vou estar deixando outra pessoa escolher por mim e depois vou reclamar se eu não tive nem a decência de ir lá opinar. É muito fácil eu falar, não voto. Aí eu pego e reclamo de tudo. Se a A ou B for, eu vou reclamar do meu jeito. Mas eu não tive nem a decência de ir lá, nem para anular, nem para mostrar meu descontentamento daqueles candidatos. Nem para isso eu fui capaz. Então, a ética está aí para nos... Sabe aquela... Eu brinco, não sei se vocês já escutaram esse termo, aquele tapa com luva de película.
é para nos lembrar que a gente precisa melhorar todos os dias. Então, a disciplina, eu vou liberar ela. Vocês pode pôr o joinha para mim quem quiser, que eu libero ela toda e vocês fazem o dia. Lembrando que as datas da atividade não é quando eu quero, não, tá? As datas da atividade, uma dia 24 agora de fevereiro, a outra dia 2 de março. Posso fazer antes? Sim. Posso entregar depois da data, que seria dia 30 de... Não, dia 1º de março e depois do dia 9? Não, depois não pode, mas eu vou liberar tudo. Vou liberar, daqui a pouco eu libero toda a disciplina. Por que eu não liberei ainda? Porque se eu libero, às vezes vocês nem viriam para o encontro. Poderia acontecer. Então, eu prefiro liberar após o encontro síncrono nosso. Alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão? Gente, professor, esse conteúdo aqui não ficou legal. Quem sabe, se você fizer ele assim, dá exemplo para mim. Gente, isso para mim é válido para que eu possa melhorar, tá? Esse feedback é muito bom. Eu não fico chateada, eu não levo pro pessoal. Eu acho que é uma parte para que eu possa crescer e melhorar. Então, tá bom. Se todo mundo não tiver pergunta, fique à vontade, gente. Por hoje, o que eu tinha para passar era mostrar para vocês como vai ser a disciplina, explicar que ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é para ser aplicada. Silene, você ia falar? É porque o cachorro latiu aqui, ia dando barulho. Ele tá latindo aqui. Professora, nós ainda não tivemos tempo de ver as atividades, mas elas são de cunho assim, pessoal, ou a gente vai usar a bibliografia? É mais uma estrutura mais acadêmica? Como que é? Vão ser muito baseadas nos vídeos que eu deixei para vocês. Vai ter um pouco pessoal com vídeo. Vai ter perguntas que vai ser relacionado você. E outras vai ser em relação ao vídeo do que foi falado. Mas não precisa de livro, nada. Se você escutar as aulas, dá para você responder tudo tranquilamente. Então tá bom. Okay. E as aulas não são longas, gente, porque vídeo muito longo a gente não escuta. Eu sei disso. Então, assim, as aulas eu tento ser o mais objetiva, tentando deixar claro. Mas, claro, essa é a minha visão. Às vezes eu não estou sendo tão clara, aí vocês falam, não, isso aqui precisa melhorar. Esse feedback eu adoraria ter, tá bom? Mas são bem simples, as perguntas são todas objetivas. E, assim, dúvidas, você só tem uma tentativa, não pode. Você tem um tempo lá para responder, se não me engano, você tem 5 minutos para cada pergunta. Então, se eu não respondi, ela vai ficar sem resposta, porque eu mudo já puxa. Por que eu não deixei mais tempo? Porque muitas vezes, vamos supor, tal pessoa, acho que tem nenhum João aqui não hoje, né? Tem. Não, tem nenhum João. O João manda mensagem para Maria, aí eles trocam informação. Então, para evitar que dê tempo de um responder assim para o outro. A gente tenta. Mas a gente sabe que vocês são espertos demais. Vocês dão de 10-0 na gente. Eu não me iludo mais. Gente, vocês são muito espertos. Muito. Como muitas vezes eu tô como aluno, eu faço muito curso, faço muita coisa. Gente, eu sei como que a gente é. E a falta de tempo, tem hora que nem é maldade. É por falta de tempo, que está em cima da hora. Você tem que entregar uma atividade, você tá corrido e você não quer deixar de fazer. Então, assim, não tô falando que é maldade, tá? Eu sei como que é essa situação. Como se diz, eu vivo os dois lados. Então, eu entendo vocês também. Se ninguém tiver mais uma pergunta, mas se tiver, fique à vontade. Ninguém? Nenhuma pergunta? Podemos encerrar, então? Faz um joinha para mim, se eu posso ensaiar. Ensaiar.
Então, boa noite para vocês, uma ótima disciplina. Fiquem com Deus e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Gente, eu tento responder o mais rápido possível. Às vezes acontece algum imprevisto, tal. Se eu não responder dentro de 24 horas, me manda mais um oi. Eu não importo, eu estou pedindo, tá bom? Então, até mais. Fiquem com Deus. E já vou deixar abrir todo o material lá para vocês. Obrigada, professora, pela aula. A Thaís foi falar, eu saí. Aí eu voltei para ver se ela estava.